tenho que confessar pra vocês que eu tô ficando muito satisfeito com a atuação do Flávio Dino nesse caso todo envolvendo o Bolsonaro. Ele pode ter começado meio mal, mas agora ele assumiu o controle da situação e tem deixado os bolsonaristas tremendo de medo, porque ele disse que vai pedir a extradição do Anderson Torres. E esse Anderson Torres pode ter mais provas que comprovem a existência daquela organização criminosa para o ataque às instituições da República, o que pode envolver até mesmo o gabinete do ódio. E o Augusto Aras tá muito pressionado nessa história. Na sua opinião, você tem gostado da atuação do Flávio Dino? Você acha que o gabinete do ódio faz parte dessa organização criminosa de ataque às instituições? E o Aras, você quer que ele seja investigado? Deixe o seu like se você tem gostado que tudo isso está acontecendo com o Bolsonaro e se inscreva no canal. O Dino, pessoal, ele acertou demais no pronunciamento que ele fez hoje pela manhã. O Dino falou o seguinte: olha, essa minuta por si só não tem elementos que podem incriminar o Bolsonaro, e ele está redondamente certo. E o Dino, ele faz isso, pessoal, já expliquei porque ele tá correto, link aqui no card. Porque outros juristas já falaram a mesma coisa. E o Dino, ele tá se mostrando muito correto porque ele tem que ter cautela na hora de falar sobre os crimes de Bolsonaro. Porque pode parecer que há uma pressão para incriminar o Bolsonaro e soar como perseguição. Então o Flávio Dino, ele tem que se mostrar o mais correto, o mais apropriado, o mais jurídico possível. E é por isso que eu falei no meu vídeo de ontem que o Silvio de Almeida tinha um papel importante na prisão dos bolsonaristas. Link aqui no card. Então toda essa cautela do Flávio Dino, ela é muito importante. E ele tem se mostrado, pelo menos para conduzir esse caso, como alguém preparado. Porque de fato, essa minuta, pessoal, ela por si só, ela não incrimina o Bolsonaro. Porque pode nem ter sido chegada até ele, mas ela é um elemento importantíssimo para fechar toda essa costura a respeito da existência de uma organização criminosa de ataque ao Estado Democrático de Direito ou às instituições republicanas, porque a gente sabe que existe isso dentro do governo Bolsonaro. Agora, de modo organizado, essa minuta é mais uma prova. E o Dino acerta e muito quando ele dá o prazo para o Anderson Torres chegar até o Brasil até a próxima segunda-feira. Porque havia uma expectativa que o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, ele acabasse chegando ao Brasil hoje na sexta-feira, porque o Alexandre de Moraes já decretou a prisão do Anderson Torres. Mas ele até o momento parece que nem comprou a passagem ainda. E o Dino falou o seguinte: beleza, você tem até segunda-feira para chegar até o Brasil. Caso contrário, nós vamos pedir para você ser extraditado. E como o governo americano tá tenso com essa situação envolvendo o Brasil, porque ele acredita que possa descambar em outras situações parecidas na América Latina, a cooperação vai ser praticamente imediata. Para entender melhor essa história, link também aqui no card. E ele precisa voltar porque o Anderson Torres, com toda certeza, possui mais provas da existência dessa organização criminosa dentro do governo federal. Ou vocês acham que ele só tinha essa minuta guardada na casa dele? Claro que não, pessoal, claro que não. Ele deve estar cheio de prova, é e-mail, é conversa, inclusive até mesmo o depoimento do Anderson Torres tá deixando os bolsonaristas ou os correligionários do Bolsonaro tremendo de medo, porque eles temem que o depoimento do Anderson Torres possa incriminar todos eles, até mesmo com a possibilidade de delação premiada. Porque a gente sabe bem, pessoal, que esse funcionamento da organização criminosa de ataque às instituições republicanas não funcionava somente à base dos decretos. Os inquéritos das milícias digitais tem um papel importante porque tudo isso faz parte do jogo de destruição do Bolsonaro, porque todo o questionamento, vamos pegar a linha de raciocínio que está sendo adotada a respeito da minuta, todo o questionamento a respeito do resultado do Lula foi propagado nas redes sociais pelo Gabinete do Ódio. Então o Gabinete do Ódio fazia parte, ou faz parte dessa organização. Aí pega Carluccio, pega Eduardo Bananinha, pega financiadores, Tarso Arnold, Gengivão, pega todo o governo Bolsonaro. Por isso que não é simplesmente uma coisinha pequena. Essa organização é algo grande que tem participação até mesmo do Gabinete do Ódio. E se o Anderson Torres cooperar com a delação premiada,
cai todo mundo. E ele tá com tanto medo dessa situação, do Anderson Torres, que ele começou a já trazer um álibi. Não, o meu celular ele foi clonado. Olha, se vocês receberem um número de mensagem do WhatsApp com fotos mais 18 ou corrente de bom dia, boa tarde, boa noite, não sou eu, o meu celular foi clonado enquanto eu estou aqui nos Estados Unidos. E sabe quando ele falou isso? Logo depois dos atos em Brasília, porque ele já está soltando um álibi para caso as provas no celular dele sejam completamente apagadas. Por isso que ele precisa voltar imediatamente para o Brasil, para evitar que ele apague provas, para evitar que ele possa obstruir toda a operação policial, a operação de investigação, porque lá nos Estados Unidos nós temos informações que ele se encontrou sim com o Bolsonaro. Na sua opinião, havia essa organização criminosa ou era a própria família Bolsonaro? Você concorda com as ações do Dino? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa organização, pessoal, caso seja comprovada essa existência que nós sabemos que ela existe, ela pode investigar o Augusto Aras. Ué, por que não? Há uma pressão em cima do Aras, porque o Augusto Aras, ao longo dos 4 anos dele como PGR do governo Bolsonaro, ele teve atuações muito, mas muito esquisitas na hora de lidar com o Bolsonaro. A Polícia Federal apontava crime do Bolsonaro e o Aras achava que tinha que engavetar, que tinha que arquivar o pedido de investigação. Ora, podia ser que o Bolsonaro não tivesse cometido crime algum, mas nem abrir a investigação? Não. Muito suspeito. E não foi uma vez só, foram 2 vezes. Fora os embates que o Aras e a Lindor Araújo tiveram com o STF a respeito do Bolsonaro. Então a atitude do Augusto Aras foi uma atitude suspeita, é uma atitude que gera questionamentos, e aí ele pode, inclusive, ser investigado também por fazer parte dessa organização, por atos e omissões. Então o Aras, ele está envolvido, não vou dizer que ele está envolvido, mas ele passa também, essa investigação passa pelo Augusto Aras e isso aumenta a pressão contra ele. Fora que nós sabemos que há no Senado um pedido de abertura de CPI para investigar os atos do último domingo. E essa CPI, segundo informações que nós também temos da imprensa, ela mira o Augusto Aras. Também falei tudo isso para vocês, link aqui no card. Então o Augusto Aras, pessoal, ele pode ser investigado. Pode. Há uma pressão forte contra ele. E o que ele vai fazer nessa situação? Está encurralado. E aí o que acontece? Os procuradores do Ministério Público Federal querem uma investigação contra o Bolsonaro. Ou seja, parceiros de trabalho do Aras, colegas de trabalho, estão solicitando que ele abra uma investigação. Os procuradores do Ministério Público enviaram um pedido com uma queixa-crime contra o Bolsonaro, uma queixa criminal contra o Bolsonaro por incitação ao crime. E esse pedido tem 15 páginas. É um pedido extremamente robusto, é um pedido denso que coloca o Aras numa posição muito delicada. Porque eles querem que o Augusto Aras abra investigação com o Bolsonaro, solicite que os vídeos que o Bolsonaro tenha postado não sejam apagados e que seja feita que seja colhido um depoimento do Bolsonaro na PGR. O que o Aras vai fazer? O Aras vai negar isso? O Aras vai negar o pedido que foi feito pelos seus próprios pares? Que situação que o Aras está tendo nas mãos. É um enorme pepino que o Augusto Aras tem agora para resolver. Ele vai negar o pedido nesse momento de pressão? Ah, mas o Aras ele está investigando, ele já abriu processos contra um pessoal, né, contra o Anderson Torres. Não. Essa é a questão. Porque nós vimos que no começo da semana o Augusto Aras ele abriu investigação contra o Anderson Torres, contra o Ibanez Rocha, contra o ex-comandante da Polícia Federal, da Polícia Militar e mais um. Só que aí, pessoal, ele só abriu essa investigação depois que o Alexandre de Moraes tinha afastado o Ibanez Rocha, tinha decretado a prisão do Anderson Torres e também do ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, essa investigação do Augusto Aras que ele solicitou não serviu para absolutamente nada. Nada. Fora que os subprocuradores, eles estão dizendo que o Aras ele tem agido nos flancos dessa investigação para se blindar de algumas críticas. Além disso, as atuações do Augusto Aras de não enviar representantes do Ministério Público para acompanhar os julgamentos em primeira instância desses prisioneiros bolsonaristas pode levar à anulação de todos esses processos.
Então o Aras parece que ele tem agido nos bastidores para proteger o Bolsonaro. Porque se tem uma coisa que o Aras sabe fazer muito bem, é jogar ali com a burocracia. Mas o cerco também contra o Aras está se fechando. Na sua opinião, Aras também está envolvido nessa organização criminosa? Coloque nos comentários que eu quero muito saber o que você tem a dizer.